Tudo bem, Isaac? Tudo bem, Vinícius? Ordem, boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui. O que eu vou solicitar para todo mundo? Por favor, se puder deixar o microfone e o vídeo desligado, até para o pessoal poder apresentar. E aí, no final de cada pitch das startups, vou falar um pouquinho como vai ser o dia de hoje, aí a gente libera para todo mundo poder fazer as perguntas. Então, primeiro apresentando quem que é a Vital, quero agradecer todo mundo. Eu sou o Vinícius, trabalho na Vital, que é o Hub de Inovação da Unimed Fesp. A gente tem esse intuito de fazer todo mês uma live trazendo conteúdos de inovação para todo o sistema Unimed, aqui todo o sistema paulista Unimed, mas não só as Unimedes do estado de São Paulo, porém também para todo o Brasil, das Unimedes que estejam interessadas. Hoje a gente trouxe o nosso parceiro Cietec, a Vital tem uma parceria com o Cietec. Eu vou chamar o Gabriel para poder explicar quem que é o Cietec, o que faz, mas de forma introdutória, é incubadora da USP. Então, Gabriel, por favor, se puder falar um pouquinho, se apresentar quem é o Cietec. Legal, Vinícius. Obrigado, boa tarde a todas e todos. Primeiro, peço perdão pelo barulho aqui, eu estou a minutos de embarcar para um voo para Brasília, trabalho, então talvez seja meio ruidoso, mas queria agradecer a parceria, celebrar essa parceria que a gente tem entre o Cietec e tal, e a Unimed do Estado de São Paulo. Acho que a gente consegue juntos fomentar a inovação no Estado e no país. E falando brevemente sobre o Cietec é uma associação de direito privado sem fins lucrativos de 25 anos de idade, foi fundada no final dos anos 90 para fazer a gestão da incubadora de empresas da USP e do IPEM. A gente trabalha desde então fazendo a gestão dessa incubadora e mais recentemente a gente começou a gerir outros ambientes e hubs de inovação no país. Mais notadamente o hub da APTA, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, do estado de São Paulo. A gente está fazendo a gestão desse hub de inovação no agro também. Mas a gente é muito conhecido e reconhecido pela gestão da incubadora da USP e do IPEM. Hoje vocês vão conhecer algumas das startups que fazem parte da incubadora, empresas fantásticas da área da saúde, ciências da vida, e que têm desenvolvido soluções realmente impressionantes, que podem impactar positivamente a vida de bilhões de pessoas, Brasil e mundo afora. E vou acompanhar aqui, devolvo a palavra para o Vinícius, espero que seja uma reunião proveitosa. Os pitches das empresas que estamos representando aqui hoje vão ser muito apaixonantes e cada vez que eu ouço e acompanho essas empresas crescendo, eu fico muito feliz. Então, é um momento muito bom para elas também se exibirem, vocês conhecerem elas aqui junto a toda a rede da Unimed do Estado de São Paulo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Gabriel. Vou chamar a primeira startup, né, a primeira empreendedora, a Caroline, da VairoBio, para poder se apresentar. Por favor. Olá, boa tarde. Caroline, só um segundo. Isaac, desculpa, tá, Caroline? Isaac, vou pedir para você tirar a sua câmera, por favor, para a Caroline poder se apresentar. Obrigado. Pronto, Caroline, por favor. Boa tarde, eu sou Caroline Cardi, sou bióloga de formação, fiz a faculdade de biologia na USP, mestrado, doutorado, e agora fundamos a empresa com origem da pesquisa do meu doutorado e estamos incubados no Cietec. Eu vou compartilhar, então, a minha tela para contar um pouquinho dessa história. Então, nós somos a Vairo, uma empresa de biotecnologia, e é uma história que surgiu a partir da epidemia do Zika, né? O Zika pode sair alguma coisa boa dali, e sim, nós conseguimos transformar através de pesquisa, né? Conhecendo o mecanismo de ação do vírus Zika e a microcefalia que ele causou na epidemia que a gente teve em 2015, em terapia oncolítica, ou seja, para uma ferramenta, uma arma para tratar tumores.
E hoje, com todo o conhecimento que nós temos, inclusive aqui no Brasil, né, o conhecimento dos nossos cientistas capazes de fazer engenharia genética do vírus, hoje a empresa ela tem uma plataforma de Zika em que a gente consegue desenvolver tanto terapias para combater cânceres, tumores malignos, como também para fazer o delivery de drogas para o sistema nervoso central, para o cérebro, né? Então, explicando um pouquinho, né, a pesquisa originária da empresa, o foco, então, é tratar esses tumores cerebrais, que são uma doença que a gente chama de doença órfã, né? Ela não tem terapia efetiva, as terapias convencionais, elas não funcionam. Nos Estados Unidos, tem um número aqui de estimativa de quase 19 mil pessoas por ano, mas no Brasil isso é 11 mil, o que não é muito diferente. A gente acredita que esse número não está muito bem estimado. Mas olha que interessante, esse trabalho de 1912, em que a primeira vez que citou o glioblastoma, né, esse tumor cerebral, que era chamado de gliomata, tinha uma sobrevida, a pessoa que era diagnosticada com esse tumor tem uma sobrevida de apenas 10 meses, né, uma sentença de morte. E mesmo depois de 100 anos de desenvolvimento tecnológico e de várias terapias que surgiram, a sobrevida ela continua muito baixa, de apenas 14 meses, né? E por que é tão difícil tratar esse tumor que foi tema do meu mestrado, como também do meu doutorado? Primeiro, porque a gente tem a barreira hematocefálica que impede a chegada de drogas no cérebro. A gente tem a presença das chamadas células tronco tumorais, que elas são as responsáveis pela recidiva tumoral, né? O tumor volta depois das terapias convencionais, elas são resistentes à quimio e à rádio. E também a falta de células do sistema imunológico naquela região, por ser um órgão imunoprivilegiado, né? Então, o que impede das novas imunoterapias funcionarem. E o que nós vimos, quando a gente colocou o vírus Zika em contato com esse tumor, é que ele é capaz de matar de maneira extraordinária justamente aqueles 3 grandes desafios, né? E quando a gente compara essa terapia que a gente chama de oncolítica, né, que é algo novo, tem mais ou menos 50 anos de estudo, com as terapias, até as convencionais, as tradicionais, e até as novas opções, como o CAR-T, o vírus Zika, ele é o único que mata diretamente aquelas células tronco-tumorais, ele tem baixa toxicidade, ele infecta e destrói aquele tumor, coisas, por exemplo, que a CAR-T não tem, e as terapias convencionais, elas têm isso, mas parcialmente. Ele ativa o sistema imunológico, ou seja, ele faz aquilo que é a única ação que o CAR-T promete, né? Que é ativar o sistema imunológico para combater aquele tumor. E ele é uma droga acessível, ou seja, dentro da Vairo a gente desenvolveu uma tecnologia em que a gente produz o vírus muito semelhante à produção de vacina, o que torna isso acessível, né? Então, a partir do DNA ali, do material genético do Zika, que está em DNA, a gente consegue usar a célula Vero e produzir esse vírus 100% sintético e modificado. Modificado porque a gente colocou, por engenharia genética, uma sequência suicida nesse vírus que impede dele causar microcefalia, impede dele causar danos nas células normais. E esses ensaios, esse aqui são células de pacientes que tiveram microcefalia, e é um pouco mais complexo, né? Mostra um pouco da ciência, mas é mais para mostrar que a nossa sequência suicida ela funciona. E aqui são exemplos de 2 candidatos que mostram que o vírus não replica nessas células que poderia causar microcefalia no bebê. Ele não replica em células normais. Então, a gente produziu um vírus 100% sintético e seguro. E na prática, o que isso significa? Aqui é o grupo controle, essas imagens aqui é o tumor crescendo no camundongo. Então, depois de 3 semanas que a gente coloca tumor humano nesses camundongos, eles começam a morrer e o tumor está bem alto, né? Mas depois, quando a gente trata com o nosso candidato, aqui é o grupo tratado, a gente observa a remissão total do tumor até dos sítios metastáticos. E dentro da Vairo, a gente testa vários tipos de tumores, né? Inclusive,
tumores de triplo negativo, que são esses tumores aqui de mama. E ele também mostrou que é capaz de destruir esses tumores de mama. E o que isso significa? Né? Um estudo recente mostrou que a população descendente de afrodescendentes, né, mulheres afrodescendentes, elas têm muito mais chance de ter o tipo triplo negativo de tumor de mama, que é o único que não responde a terapias. É justamente essa barrinha vermelha aqui, ó, que está altamente incidente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Então, isso significa que a gente conseguiu desenvolver uma terapia que funciona para esse tipo de tumor, em que as terapias convencionais quimio-rádio não funcionam, e justamente para aquela população mais carente, são mulheres afrodescendentes, né? E rapidamente mostrar também que, conhecendo, né, toda o genoma e o mecanismo do Zika, a gente conseguiu desenvolver dentro da Vario um vetor viral que ele pode entregar qualquer droga para o sistema nervoso central. Então, aqui a gente mostra que a gente transformou o Zika no Uber, em que ele entrega justamente para o cérebro. Aqui ele está mostrando esses estados que a gente conseguiu entregar um gene report para o cérebro do camundongo. E ele vai aqui, ó, justamente para o cérebro, né? Então faz esse drug delivery. E essa aqui é apenas a confirmação da gente fazendo ele funcionando como esse Uber, né? Entregando essa droga. Isso pode ser usado para terapia gênica, que é um outro mercado, mas também muito promissor. Então, nós temos dentro da empresa 3 pipelines principais, que é o desenvolvimento de terapia para tumores cerebrais malignos, também no triplo negativo, e o vetor viral. Esse, claro, mais avançado, porque é a pesquisa original da empresa. A gente está justamente numa série A aqui de investimento, procurando 4 milhões, e também uma série B. E temos vários parceiros, incluindo Merck, Termo, Cytiva e Sartorius, que possibilitaram, junto com essa parceria, a gente fazer uma produção do vírus muito semelhante à vacina, o que torna isso acessível, um preço acessível, que poderia, por exemplo, abastecer o SUS, né? Então, eu sou CEO e CSO da empresa e coordeno junto com o diretor Meros, que é engenheiro e cuida da manufatura. Nós temos um board de diretores que é deliberativo e também 3 cadeiras para um board científico, e essa é a nossa equipe, os cientistas todos brasileiros que fazem toda a mágica acontecer. É isso. Obrigada. E eu queria separar esses últimos 2 minutinhos para perguntas. Pessoal, fique à vontade. Caroline, muito obrigado. Pessoal, fique à vontade. Quem tiver dúvida pode liberar a câmera e o microfone ou mandar mensagem aqui no chat para a Caroline. Bem, Caroline, acho que ninguém teve uma pergunta aqui. Você tem mais 2 minutinhos. Não sei se você quer complementar com alguma coisa. Tem os seus dados de contato para quem estiver interessado. Quem tiver interessado em conhecer um pouco mais da empresa, a gente está justamente no meio para o fim da nossa série A de investimento. E a gente está bem avançado. Eu acho que é o bacana que a gente está conseguindo desenvolver tudo isso no Brasil, e eu acho que vale ressaltar a questão da necessidade, né, da gente desenvolver tecnologia que seja acessível. Não adianta a gente desenvolver uma tecnologia que depois vai custar milhões, né? E esse é o nosso foco da empresa. Tentar desenvolver justamente para todas as esferas da sociedade, né? Tornar essa tecnologia acessível. Caroline, a Maria Helena fez uma pergunta aqui no chat, perguntando, né? Primeiro, falou muito interessante a proposta. Algum vislumbre sobre o uso desse tipo de inovação para tratamento de infecções bacterianas multiresistentes? Olha, eu acredito que não, pela natureza do Zika. O Zika não é um vírus que ele infecta e mata bactérias. Ele gosta de células tronco,
células com perfil tronco do cérebro. Por isso que ele mata tumores e também nos bebês causa microcefalia. Então, eu acredito que não. Eu não me arrisco a tentar acrescentar alguma coisa ali, porque é bem técnico. Caroline, queria agradecer a sua participação. Pessoal, quem tiver interesse, tem um contato aí da Caroline, pode contatar também a Vital aqui, que a gente consegue intermediar. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Vou chamar agora o Alexandre da Predicta. Por favor, Alexandre, fique à vontade. Estão me vendo? Está ouvindo? Sim, vendo a apresentação e te ouvindo. Perfeito. Então, eu vou começar aqui. Eu sou o Alexandre, eu sou médico, sou fundador e atual CEO da Predicta. A Predicta desenvolve, a gente constrói tecnologias para examinar remotamente, gerar apoio diagnóstico, predizer e evitar doenças através de tecnologias e câmeras inteligentes. A gente trabalha principalmente, a Predicta é uma deep tech, né? A gente faz tech for health, a gente faz tecnologia para a área da saúde, e o nosso foco principal é termografia, machine learning, deep learning, computação em nuvem, a gente domina a internet das coisas, diagnóstico tanto molecular quanto por imagem e saúde digital, né? A gente tem 2 produtos atualmente praticamente prontos em estágio comercial, que é o rastreador autônomo de síndrome gripal e os laboratórios de termografia de corpo inteiro. A gente tem uma série de pesquisa e desenvolvimento em diferentes áreas, como mastologia, ortopedia, medicina esportiva, UTI, pneumologia, fisioterapia, oftalmologia e também na agropecuária e na veterinária, com gado leiteiro e separação de sementes. Nós estamos passando agora por uma rodada seed, nós levantamos já $1 milhão entre 2020 e 2023, e estamos numa rodada aí atualmente de $2 milhões para os próximos 2 anos. A gente vem se colocando no ecossistema de inovação não só brasileiro, como também mundial. Começamos como uma pesquisa no Hospital Universitário da USP, da onde a gente é. A gente se incubou no CIETEC, somos uma empresa com 3 fundadores lá da USP, passamos pelo Cubo, passamos pela aceleração da Unimed VIP, do Vale do Rio, do VTRP, né, lá do sul do Rio Grande do Sul. Temos parceria com a Embrapi, Agência de Inovação Suíça, fizemos aceleração com o SVS, Ministério da Saúde e Biominas, estamos com parceria com o Inova Incor, a Fundação Zerbini, com pesquisa em UTI, eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Estivemos na China, na visita presidencial, e participamos de algumas apresentações no Campeonato Mundial de Startups, o Haiku, e estamos agora confirmados no Web Summit de Lisboa, agora em novembro. A gente tem um time multidisciplinar e transdisciplinar, onde a gente tem sócios que vêm da área da saúde, como eu que sou médico, o Gui que é biólogo, o pessoal do mercado financeiro, Nércio Fernandes, o Otero, que vem da área de inovação, e o pessoal do diagnóstico molecular, e o FID, que é uma fundação sem fins lucrativos, de grande porte, faz em torno de 10% dos exames de radiologia do SUS, e é parceiro investidor da Predicta. Tá? Essa aqui é a nossa linha de produção de produtos de saúde digital. A gente investe em sensores térmicos de baixo custo, constrói os nossos próprios drivers, a gente faz o sensoriamento e o envio dos dados, sejam eles dados estruturados de anamnese ou de imagem térmica de forma automatizada para a nuvem. Isso permite com que a gente faça um alto volume de coletas e a gente compara essas nossas coletas com exames gold standard de imagem molecular ou clínico, e a partir daí a gente desenvolve de forma muito rápida nossos modelos de machine learning e traz os resultados em tempo real. O primeiro produto que a gente fez, a gente fundou a Predicta na pandemia, e a gente criou um rastreador autônomo de sinais e sintomas de síndrome gripal por termografia, que faz 2 testes por minuto, dá o resultado na tela, com uma sensibilidade em relação ao PCR em torno de 80%. Quem quiser saber mais, pega esse QR Code que tem um pitch só desse produto. O que a gente fez foi perceber a alteração térmica na face de indivíduos infectados de forma aguda
com um vírus de transmissão respiratória viral como o Covid, né? Ele não é específico para Covid, mas a gente conseguiu perceber essa diferença e aí a gente coletava uma imagem térmica e um exame de PCR ao mesmo tempo, fizemos isso mais de 10 mil amostras e a partir daí a gente fez os métodos de visão computacional, machine learning e chegava ao resultado em tempo real. Esses dois trabalhos foram publicados em revistas internacionais de alto impacto, agora 2022 e 2023. Os artigos também estão nesses QR Codes. A pandemia recrudesceu, a gente pivotou a empresa e hoje a gente atua principalmente montando laboratórios de termografia de corpo inteiro para estudo de dor, inflamação e outras patologias inflamatórias ou infecciosas. A gente modelou uma unidade de coleta, que é um robozinho associado a um computador, uma câmera térmica e um calibrador, e a gente tem diversas jornadas que a gente parametriza de forma bem fácil através de um config e coloca telas e questionários específicos de anamnese que a gente quiser. O paciente preenche isso ao longo do tempo e a gente coleta imagens e vídeos térmicos desse indivíduo e finaliza uma jornada, isso sobe para a nossa nuvem, a gente tem detalhes dessas passagens e a gente consegue analisar as imagens térmicas. A gente criou um PACS e um RIS específicos para a gente. A gente está atualmente em 15 a 20 laboratórios no Brasil, nos últimos 6 meses, e fizemos mais de 15 mil exames nesse tempo. Esse é o nosso roadmap futuro, né? A gente está trabalhando num rastreador de nódulos de tireoide por imagem térmica, a gente está trabalhando num rastreador de doenças de mama, associando termografia com mamografia em hospitais públicos do SUS, rastreador de pé diabético e neuropatia de fibras finas, estudo de inflamações, dor. Eu vou mostrar um slide de cada um. Então, aqui um câncer de tireoide com alguns linfonodos em volta. Aqui 2 cânceres de mama do lado esquerdo, por exemplo, só para mostrar. E aqui um pé normal em cima e um pé diabético embaixo, uma neuropatia de fibras finas, né? Uma artrose, uma artrite reumatoide, sacroileite, tendinopatia do calcâneo, tendinopatia do supraespinal, neuropatia do mediano, radiculopatia lombar, discopatia e por aí vai. Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Alexandre, parabéns pela Predicta, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Pessoal, quem tiver interesse em fazer uma pergunta, só abrir a câmera e o microfone e fique à vontade. Eu vi que algumas mãos foram levantadas, mas já baixaram. Não se sintam nervosos. Alexandre, a gente tem aqui a Maria Helena mandou aqui no chat, né? Incrível o trabalho de vocês. A segurança para todos os dados coletados e transmitidos conforme LGPD? Sim, a gente fez Privacy by Design desde o começo. O feed é auditado por Ministério Público Estadual e Federal, então assim, a gente faz tudo certinho, tá tudo regulamentado como LGPD. Nós estamos registrando na Anvisa. A empresa a gente é uma fábrica de software médico com autorização de funcionamento pela Anvisa e estamos agora em fase final do registro dos produtos da Predicta Station. Mas sim, tudo criptografado e é isso aí. Excelente. Alguém, mais alguma pergunta? Se não, Alexandre, você tem mais um minutinho, fica à vontade aí se quiser acrescentar alguma coisa. Deixar o seu contato no chat, fique à vontade. Eu vou deixar meu WhatsApp no chat. Se alguém tiver interesse em conversar alguma coisa, estou à disposição. Bem, maravilha. Alexandre, de novo, muito obrigado pela apresentação. Vou chamar o próximo empreendedor também, Alexandre, da Metacognitive. Por favor, Alexandre. Olá, escuta? Alexandre, fique à vontade. Compartilhar aqui a tela com vocês. Tá vendo?
A tela ainda não. Agora sim, vendo a tela. Beleza. Bem, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Alexandre Serpa, vamos diferenciar os Alexandres, né? Eu sou fundador da Metacognitive, sou psicólogo de formação, doutorado em psicometria. A Metacognitive ela é uma startup focada no desenvolvimento de inovações digitais para avaliação, monitoramento e treinamento, tanto de habilidades cognitivas e socioemocionais, quanto também aspectos sintomatológicos de saúde mental nas pessoas. A nossa proposta é entrar em todos esses estágios da jornada do indivíduo que pretende, né, entender se tem alguma coisa errada do ponto de vista de saúde mental, até mesmo reabilitar ou aprimorar a sua saúde mental, fortalecer a sua saúde mental. Temos desenvolvido jogos digitais, então, inicialmente, né, nossa abordagem principal é o desenvolvimento de jogos digitais que melhoram a saúde mental e cognitiva de crianças e adolescentes. E por que crianças e adolescentes? No Brasil, um levantamento do ano passado, de 13 a 20% das crianças e adolescentes têm algum tipo de transtorno psiquiátrico. Contudo, desse montante, 2/3 não recebem nenhum tipo de atendimento formal. Muitas vezes não sabem nem que possuem algum tipo de transtorno, algum tipo de desordem, mesmo de nível subclínico. E para isso nós desenvolvemos então os nossos produtos e oferecemos no mercado como um SaaS, um Software as a Service. Então nós temos uma plataforma que regula a oferta dos jogos e dos Game-Based Assessments que nós temos disponíveis dentro de uma abordagem focada em pacotes anuais ou mensais que são faturados pelo número de examinandos. Nós temos dois focos como modelo de negócio, o modelo B2B e o modelo B2B2C. O modelo B2B2C, ele é direcionado, então, para os profissionais de saúde autônomos, que atendem consultórios, que atendem mesmo instituições de uma maneira independente, e profissionais como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, neurologistas ou pediatras. E no modelo B2B, nosso foco, como nós olhamos ao desenvolvimento de habilidades, não pensando apenas na remissão de doenças, não apenas no tratamento de pessoas que possuem transtornos, mas também no afloramento de habilidades distintas, olhamos para escolas, para hospitais, para clínicas de saúde, planos e seguradoras de saúde e para a telemedicina. Entre alguns dos clientes que nós temos que já desenvolveram produtos conosco, né, nós temos clientes nacionais e clientes internacionais de segmentos diversos e quiseram olhar para a saúde mental dos seus colaboradores, quiseram entender, né, como aplicar técnicas neurocientíficas para descobrir ou melhorar os seus processos ou produtos. Entre os produtos que nós entramos no mercado no início desse ano, o nosso principal produto é o Fabulamente. E o que é o Fabulamente? Ele é uma intervenção cognitiva digital que estimula as funções executivas de crianças durante o processo em que elas estão jogando. Essas imagens que vocês estão vendo, elas são reais, então são imagens do próprio jogo, um aspecto bem diferente das intervenções que vocês costumam observar para essa faixa etária, e é muito mais divertida de jogar. E a criança vai se beneficiar, treinando habilidades como memorização, planejamento, estratégia, que vão impactar na melhoria da qualidade de vida e que vão melhorar também a capacidade de aprendizado, trazendo um melhor aprendizado de leitura, de capacidade de atenção. E todas essas assertivas, elas estão baseadas em evidências, né? Eu vou passar rapidamente sobre algumas das principais evidências que nós temos para o Fabulamente. Uma das pesquisas que nós realizamos foi junto a 78 crianças de um colégio público de Belo Horizonte, e no grupo experimental que jogou Fabulamente, em contraste com o grupo controle, que realizou atividades que não tinham lúdicas, que não tinham cunho terapêutico, como Fabulamente, nós observamos um ganho muito maior na pontuação em testes de inteligência fluida, que são preditores de aprendizado em matemática, relações abstratas, e também nos testes de consciência fonológica realizados para a IPOS, que é uma habilidade relacionada à alfabetização e aprendizagem de leitura para o grupo experimental, para o grupo que jogou o Fabulamente. E aí estamos replicando a pesquisa agora com 40 crianças que estão recebendo um acompanhamento longitudinal. E as análises as análises iniciais estão indicando que essas crianças elas têm desenvolvido não apenas a aprendizagem bruta, né, desenvolvimento bruto da habilidade, que vai repercutir em pontuações,
mas também tem mudado o perfil de pensamento, ou seja, o perfil de uso de estratégias cognitivas para as crianças do grupo experimental em contraste com o grupo controle. Então, vocês podem ver pelos gráficos que as crianças do grupo experimental, elas têm um desempenho muito melhor nessa metacognição, no estabelecimento desse entendimento do que deve ser feito durante o processo de tomada de decisão, do que crianças do grupo controle, que, por sua maioria, não utilizam e nem entendem essas estratégias cognitivas. Então, esse é um ganho que vai para muito além apenas do treinamento bruto da habilidade. E aqui alguns dos artigos que nós já publicamos com base no Fabulamente. Estamos para lançar o Airship Prepare, agora dia 6 de outubro, que é um Game-Based Assessment, que vai poder ser utilizado para ver crianças e adolescentes com uma triagem rápida, em 3 minutos, da atenção sustentada do jogador. Somos parte do INCT em Neurotecnologia Responsável, da UFMG, temos um subprojeto que é coordenado pela Meta Cognitive, aplicação de métodos psicométricos e ciências de dados. Já tivemos experiência em rastreios de saúde mental em pesquisas da Organização Pan-Americana de Saúde, a Acordo 2020-00202, e temos observado os ganhos que vão desde intervenções até 75% mais rápidas a avaliações até 60% mais rápidas. Avaliações que são, literalmente, comprou e vai utilizar imediatamente, já que não precisa de cursos, do profissional aprender a utilizar aquelas ferramentas, elas já estão ready to go. E dentro dos nossos conquistas, nós passamos pela aceleração do Founder Institute, estamos incubados no CIETEC e na Eretz Bio, e temos laboratórios de pesquisa associados na Universidade de Mackenzie, na UFMG, e estamos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Saúde, da ONU, em saúde e educação de qualidade. Temos também experiência com realidades expandidas. À disposição para perguntas. Alexandre, muito obrigado, parabéns. Quem tiver pergunta, fique à vontade, mandar no chat. Alexandre, vocês têm mais 3 minutinhos, se quiser complementar com alguma coisa, alguma informação, fique à vontade. Claro, o uso de jogos ele é uma vertical da empresa, né? Nós trabalhamos com Digital Health, então temos também projetos de pesquisa na área de avaliação de linguagem, na área de treinamento em linguagem, também em aspectos mais psiquiátricos, como depressão, como rastreio de obesidade. Então, quem tiver curiosidade ou tiver produtos que possam conversar com os produtos que nós desenvolvemos dentro de Digital Health, nós estamos abertos e temos utilizado, né, todos esses produtos, eles dão abertura para que nós possamos utilizar as tecnologias mais recentes de análise de dados, como inteligência artificial, análise via machine learning, geração automática de itens, processos que vão tornando a atenção, o cuidado e o monitoramento da saúde mental mais acessíveis, mais baratos e disponíveis 24 horas por dia, produzindo informações que permitam aos profissionais atenderem aquelas pessoas que efetivamente necessitam de um atendimento, né, de uma maneira mais ágil, sabendo que hoje o grande gargalo da saúde mental é o número de profissionais que possam dar conta a toda essa demanda represada que nós possuímos, tanto no SUS quanto nos sistemas de atendimento privado. Excelente. A Maria Helena que comentou, sensacional, parabéns. Meus parabéns também, Alexandre. Muitíssimo obrigado pela apresentação. Reitero, pessoal, estavam os contatos do Alexandre, quem tiver interesse pode entrar em contato com eles ou com a gente aqui da Vital, que a gente intermedia essa conexão. Muitíssimo obrigado, Alexandre. Eu vou chamar a próxima startup, né, a próxima fundadora, a Leila, da B-Diagnostics. Oi, Leila, por favor, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Já estamos vendo a tela, ela só não está em tela cheia, tá? Vou botar. Vejo agora, tá? Agora sim, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Leila Lopes de Bezerra, né? Fundadora e CEO da B-Diagnostics,
E a Bidiagnósticos ela foi criada depois de uma trajetória longa minha acadêmica, no sentido de fazer a transposição da ciência para o mercado, né? As soluções não ficarem na prateleira, vamos dizer assim, da academia. E ela é focada na inovação na medicina diagnóstica. Dentro disso, que é um tema amplo, nosso foco são doenças infecciosas. Vocês estão me ouvindo bem? Tem o microfone aberto, eu acho. Nosso foco são doenças infecciosas, e dentro das doenças infecciosas, as nossas soluções estão voltadas para kits de detecção rápida. O point of care é uma tendência hoje. Nós contamos com um time multidisciplinar que vem crescendo junto com a empresa nos últimos anos, né? E aqui embaixo, alguns parceiros extremamente estratégicos. Estamos incubados aqui no CETEC, somos uma empresa residente já desde 2019, e isso tem possibilitado a gente a crescer tanto no sentido do desenvolvimento do produto, como na nossa inserção no mercado. Eu vou falar de um produto que a gente já tem prototipado. Leila, você ficou no mudo. Foi agora? Sim. Está ouvindo? Sim, tá. Perfeito. E diz respeito mais às pragas desse século. A gente tem visto aí o surgimento dos vírus zoonóticos, né? O SARS-CoV-2, monkeypox, e a gente tem um outro desafio que nunca, na realidade, teve um olhar muito apurado dentro da expectativa epidemiológica global, que são os chamados as pragas do século dentro dos fungos patogênicos. Então, eu chamei a atenção de um report que vem do CDC dos Estados Unidos, em que eles listam 3 ou 4 espécies fúngicas novas que apareceram nesse século e são consideradas as pragas do século XXI. Por quê? Eles têm um comportamento completamente diferente dos seus antecessores. Um deles, todo mundo ouve na mídia, que é a Candida auris, né, que deriva da Candida albicans, mas tem um deles que surgiu, infelizmente, no Brasil, que se chama Sporotrix brasiliensis. E ele deriva de uma doença muito antiga, que não era grave, e então isso passa muito desapercebido ainda hoje pelos especialistas, que é uma doença zoonótica. Então, na realidade, esse fungo, essa nova espécie se adaptou ao parasitismo animal, e ela tem o potencial de atingir qualquer animal vertebrado. Só que dentre os animais vertebrados, o mais suscetível é o gato doméstico. Então, vocês vão ver aqui na tela, na esquerda, né, que isso se encaixa perfeitamente no conceito de One Health. O homem, o gato, o cão, qualquer vertebrado podem adquirir essa doença do meio ambiente. Cada vez mais a gente vem mexendo no meio ambiente, se expondo a micro-organismos novos, mas existe um fator exponencial. O gato, ele é o mais suscetível, tem uma doença muito grave, 50% de mortalidade, mas ele também é um transmissor, exatamente o papel do homem na Covid-19. E é uma transmissão exponencial, de um gato para 3, e a característica, peri e intradomiciliarmente. Então, com isso, vocês olham aqui no mapa do Brasil, de 2010 a 2022, vocês vejam a expansão da doença. E não só em felinos, gato-homem, né? Porque um gato, uma família. Então, vocês imaginam a relação de infecção. E regiões de alta densidade demográfica, como Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. Então, ela é uma doença gravíssima e já transpassou a barreira do Brasil. Já se encontra no Chile, Argentina e até em países da Europa. Por quê? Trânsito de animais não diagnosticados e sem uma clínica clara. Além de não terem uma clínica clara, o que acontece? Essa doença, ela também tem um desafio de que as formas clínicas não são formas clássicas. O que isso acontece impacta um sistema de saúde ou mesmo as operadoras de saúde como a Unimed? O que a gente observa no dia a dia são pacientes que não são diagnosticados clinicamente, porque isso passa desapercebido, de novo, é uma doença nova, com uma clínica mascarada do que os livros mostram classicamente para a velha doença esporotricose. Então, inúmeras consultas, exames que não são direcionados
e até internações que poderiam ser evitadas, ou seja, um custo imenso para o sistema de saúde público e privado e também para os pacientes, né? Temos relatos de pacientes que trataram 9 meses com antibiótico terapia e depois de 9 meses é que vem a suspeita de poder ser uma infecção fúngica. Isso já foi um alerta da Organização Pan-Americana de Saúde. A gente vê aqui algumas fotos de casos graves, inclusive osteomielite. Então, vocês imaginam o desafio diagnóstico. E uma coisa importante, quando a gente fala do tamanho desse mercado e desse impacto, o PET virou um membro da família. Então, o animal que é suscetível, ele é transmissor e ele está dentro do domicílio, e essa é uma tendência atual. 40% das residências gatos. E olhem só a analogia. A maior população de cães e gatos se concentra no sul, sudeste e no nordeste. Basta olhar o mapa do Brasil e ver a maior incidência da doença, inclusive aqui nos estados, principalmente do sudeste. Então, com essa coincidência entre a doença humana e felina, o que a Biodiagnósticos vem oferecer ao mercado? Nós somos especialistas em marcadores de diagnóstico que não são clonáveis, também não são dedutíveis por engenharia reversa, nós estamos falando de DNA, não estamos falando de proteínas, e estamos falando de carboidratos complexos. Então, hoje a gente já vê vacinas bacterianas de carboidrato, o ácido hialurônico é um carboidrato comumente usado na medicina, não é complexo. Então, esses marcadores podem ser muito específicos na superfície de fungos e de bactérias, e nós usamos esses marcadores altamente purificados, tipados, com um processo automatizado de produção para aplicação em diagnóstico imunológico. Então, nós desenvolvemos já 2 kits, 2 protótipos, um para a detecção da doença no gato e outro para a detecção da doença em humanos. E qual é a vantagem em relação aos testes clássicos que são usados na micologia até hoje? Alta acurácia, nós conseguimos alta acurácia, porque é um epítopo muito específico, resultado em horas, enquanto os outros são semanas ou dias, e é uma doença que pode ter um curso grave e não pode esperar, e é um único teste que permite o monitoramento do tratamento da cura pelos níveis de anticorpos, né? Nós temos sido reconhecidos, inclusive na mídia especializada por isso. Temos já clientes early adopters, inclusive a Rede DASA, ela, através de uma parceria com o Lean 53 do HC USP, a gente atende a Rede DASA como o RO, né? Fomos finalistas de algum prêmio, semana passada ganhamos um prêmio com essa nossa inovação. E nesse percurso, o que a gente fez? A gente não só fez a validação do teste humano e felino em laboratório, como fizemos no hospital, né? No caso, no Emílio Ribas, e a gente conseguiu uma correlação muito similar a gente teve em laboratório, 85% de correlação clínico-sorológica, já fizeram mais de 500 exames humanos, e hoje procuramos um parceiro para a produção do kit industrial. E, do outro lado, estamos buscando investimento para uma rodada para o desenvolvimento do teste em point of care, ou seja, o teste da fitinha, que eu tenho aqui, se alguém tiver curiosidade, eu mostro o protótipozinho, e ele já funciona, e isso vai capilarizar esse diagnóstico, inclusive para o momento da consulta. Com isso, eu termino, deixo nossos contatos e fico disponível para perguntas e dúvidas aí de vocês. Obrigada. Leila, muito obrigado pela apresentação. Pessoal, quem tiver dúvida, curiosidade, sinta-se à vontade. Temos algumas palminhas aqui. Leila, você tem mais 2 minutinhos. Fique à vontade se quiser acrescentar alguma coisa. Então, na realidade, o que a gente queria falar é que a gente tem uma parceria com a Merck já, né? No desenvolvimento dos protótipos. Os protótipos estão sendo... O protótipo felino está finalizado, o humano está sendo finalizado agora, e a gente observa que há uma grande adoção desse teste diagnóstico, porque
existe um desafio muito grande ainda clínico na triagem dessa doença. Então, se alguém tiver interesse, inclusive para outras infecções, a gente é uma empresa que visa desenvolvimentos e desafios novos nessa área. Então, nós estamos abertos a parcerias nesse sentido. E há uma outra coisa muito interessante, já que a gente está no meio médico, é que a minha sócia que está aqui do meu lado, ela que normalmente faz as análises lá no Lean 53 para a rede DASA, nós observamos cada vez mais uma população pediátrica crescente requisitando exames. Então, é uma doença que não passa só pela infectologia, ela passa pelo oftalmo, pela pediatria e várias outras especialidades. Isso é uma coisa relevante a chamar atenção para esse público, que é um público da área, né? Sim. Perfeito, Leila. Muito obrigado. Reitero aqui também de novo, pessoal, eu tenho o contato da Leila. Quem tiver interesse pode entrar em contato direto com eles ou com a gente aqui da Vital, que a gente intermedia. Leila, muito obrigado pela sua apresentação. Obrigada a vocês. Nada. Por hoje, pessoal, foram essas as startups de se apresentar. Peraí. Pronto. Essas foram as 4 startups. Queria agradecer a cada uma das startups por apresentar, agradecer o Cietec por ter trazido pela nossa parceria de sempre. Não sei se o Gabriel ainda está aqui ou se ele já pegou o voo, mas agradecer, como todos puderam ver, são startups Deep Tech. O Deep Tech, são startups, para quem não sabe, que utilizam muita base científica, né, para poder criar essas inovações complexas. Quero agradecer também, Maria Helena, por ter participado bastante, e a todos aqui presentes por esse tempo aí que vocês dispensaram para conhecer um pouquinho mais aí do trabalho que a Vital tem feito. Bem, pessoal, agradeço a todos. Uma ótima quinta-feira para... Quinta-feira não, né? Já estou até adiantado já. Espera, Vinícius, Isaac. Opa, eu claro. queria agradecer, em nome do Gabriel, já embarcou essa parceria, esse trabalho da VitalMed. Eu acho que foi bem interessante, palestras excelentes aqui. Conta sempre com a gente. Excelente, muito obrigado, Isaac. Vocês também podem contar sempre com a Vital, comigo, canal aberto. E até colocando aqui um convite para todos, se tiver algum tema sobre inovação, algum tema sobre ciência, né, que estejam interessados, entrem em contato com a gente que a gente busca alguém para poder apresentar aqui numa live. E aí, novamente, obrigado a todo mundo. Um ótimo finalzinho de dia para todos. Abraço. E abraço, até a próxima.